Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai descobrir quem são os 10 melhores jogadores da história da França. Apesar de só ter conquistas recentes, 98 e também 2018, a França sempre foi uma fábrica de craques independente da época. Por isso, acredito que algumas pessoas vão sentir falta de alguns jogadores aqui, mas eu tentei levar o máximo em conta aí marcas pessoais, títulos e também desempenho pela seleção francesa. E é claro que alguns em critério de desempate eu elegi na lista pelo fato de ter visto jogar. Como eu nasci em 89, a minha memória futebolística vem ali meados de 94, 95. Quero saber também de vocês aí no comentário o que vocês acham. Estou aberto a críticas. Então vamos para a listagem. O 10º colocado é o Eric Cantona, um atacante que era muito habilidoso, mas que teve sérios problemas aí de comportamento ao longo de sua carreira. Ele começou no Auxerre, porém a sua primeira passagem pelo time não foi boa e ele acabou sendo emprestado para o Martigues, um time da segunda divisão francesa, e lá ele jogou muita bola, tendo seu contrato então renovado com o Auxerre. Retornou para o Auxerre, teve momentos bons e ruins aí em 2 temporadas, e depois disso o Marseille em 1988 resolveu apostar no jovem talento. Nesse meio tempo ele fez um brilhante campeonato europeu sub-21 com a seleção francesa, porém no Marseille também não engrenou, tendo conflitos com técnico e torcida também. Como o contrato com o Marseille era longo, foi emprestado primeiramente para o Bordeaux e depois para o Montpellier. No Montpellier, brilhou aí na conquista da Copa da França, porém ele quase foi dispensado, mesmo com o sucesso, porque teve conflitos aí com muitos jogadores do elenco. Como 2 jogadores que tinham muita moral no grupo, que era o Blanc e o Valderrama, interviram aí a seu favor, acabou que o time segurou ele até o final da temporada. Na volta para o Marseille, Cantona jogou muita bola e brilhou aí na conquista do campeonato francês. Contudo, os novos problemas de disciplina voltaram, teve desavenças aí e o clube quis se desfazer dele, acabou vendendo aí bem barato para o Nimes. No novo clube estava jogando bola pra caramba, só que resolveu aprontar de novo, né? Numa partida aí ele se revoltou com o árbitro e pegou a bola e chutou contra a cara dele. Dessa forma foi suspenso aí por um bom tempo no campeonato francês. Irritado com as situações que conviveu, o Eric resolveu se aposentar do futebol bem jovem. Porém, o Platini, que gostava muito do futebol dele, pediu então para que ele tentasse jogar em uma outra liga para ver se dava certo, e conseguiu intermediar a sua ida para o Leeds, na Inglaterra. No novo clube, Cantona teve atuações sensacionais e teve uma melhora na sua conduta disciplinar. Ele ajudou o Leeds a ser campeão inglês e teve atuações de gala aí, como por exemplo a vitória de 4-3 sobre o Liverpool, onde ele marcou 3 gols. Com uma proposta milionária, o Leeds não conseguiu segurar o jogador, que foi para o United, que estava precisando aí de um craque, já que o United não vivia bons momentos. Isso foi em 1993 e foi aí que o United se recuperou. Nas suas 4 temporadas pelo Manchester United, foi campeão da Premier League as 4 vezes. E é considerado por muitos aí até o melhor jogador da história do clube. Mas se você acha que os problemas de comportamento de Cantona acabaram, se engana. Foi expulso inúmeras vezes por xingamento a juiz, cuspiu em outros jogadores, espancou torcedores adversários, agrediu repórter e até policial e inclusive foi preso. Aos 30 anos de idade, por não ter sido convocado para a Copa do Mundo de 98, que ele tanto sonhava jogar dentro de seu país, ele resolveu se aposentar do futebol. Já retirado do futebol, foi até ator, aí, fez alguns filmes e também foi treinador e também jogador do futebol de areia, que inclusive foi campeão mundial em 2005. O 9º colocado é o Blanc, um dos melhores líberos da história do futebol mundial. Zagueiro de grande estatura, força, técnica e também que era goleador. Blanc jogou pelo Montpellier em 9 temporadas e marcou 77 gols. Foi um dos líderes da conquista da Copa da França 90-91, que era na época o maior título da história do Montpellier. Posteriormente, o Montpellier acabou até sendo campeão francês com o Giroud como destaque. Em 91 ele resolveu se aventurar, saiu do Montpellier e jogou por times aí como Napoli, Nimes e também o Saint-Étienne. No ano de 1995 teve uma grande passagem pelo Auxerre, conseguindo a dobradinha aí, a Copa da França e também o Campeonato Francês como títulos nesse ano. Na temporada seguinte foi para o Barcelona, onde jogou por uma temporada. Depois retornou para a França e jogou pelo Olympique de Marselha. Jogou por 2 anos lá, mas depois, com a escassez de títulos, resolveu trocar novamente de clube, indo para a Inter de Milão. Ele resolveu trocar de liga e foi para o Manchester United, onde conseguiu ganhar uma Premier League e fechar sua carreira com chave de ouro. Com a seleção francesa, atuou em quase 100 partidas e conquistou aí a Eurocopa de 2000 e também a Copa do Mundo de 98, sendo um dos líderes desses grupos.
após se retirar do futebol, se tornou um bom técnico. O oitavo, Marcel Desailly, um jogador de incrível raça e poder de marcação. Nascido em Gana, ele foi adotado por um diplomata francês e conseguiu então a cidadania do país europeu. Começou sua carreira no Nantes, onde atuou por 6 temporadas e fez uma grande amizade com Didier Deschamps. No ano de 1992, ele seguiu os mesmos caminhos de seu amigo Deschamps e foi para o Olympique de Marselha. Atuou apenas uma temporada pelo clube, mas foi suficiente para se tornar um grande ídolo, já que foi um dos principais nomes na conquista da UEFA Champions League daquela temporada. O Olympique de Marselha tinha derrotado o Milan na final, e com a grande atuação do jogador na final, o Milan resolveu contratá-lo. E desde ali, já na primeira temporada com o clube rossoneiro, foi também campeão da UEFA Champions League, sendo o primeiro jogador a conquistar 2 vezes seguidas a competição por clubes distintos. Na grande final dessa edição da Champions League, o Milan venceu o Barcelona por 4-0 e desde ali foi o nome do jogo, atuando como volante, fazendo uma partida incrível e até gol. Conquistou mais 2 escudetos também aí na Itália e depois foi para o Chelsea, que na época não era o mesmo Chelsea cheio de dinheiro como é hoje, e era um clube médio da Inglaterra, mas Desailly contribuiu muito para que os Blues fossem notados. Antes de anunciar sua aposentadoria, ainda jogou 2 temporadas num clube do Catar. Servindo a seleção francesa, Desailly teve 116 partidas com 3 gols marcados e conquistou a Copa do Mundo de 98 e venceu também a Eurocopa e a Copa das Confederações do ano de 2000. Hoje em dia, ele possui um complexo esportivo para jovens no país de Gana e também é secretário técnico da seleção francesa. O sétimo é o Papin, atleta muito veloz, driblador e finalizador. Foi inclusive vencedor da Bola de Ouro de 1990. Ele que começou sua carreira no pequeno clube Vic e depois foi para o Valenciennes. Após uma boa temporada, transferiu-se para a Bélgica, jogando pelo Clube Bruges, onde foi destaque da conquista da Copa da Bélgica. Depois ele voltou para a França, jogando pelo Marseille. Em 6 temporadas conquistou 4 vezes o campeonato francês e tornou-se um dos maiores ídolos da história do clube, inclusive marcando 182 gols ao todo, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do Marseille. Por um valor recorde na época, o Papin foi para o Milan em 1992, porém o valor investido não se converteu dentro de campo, já que Papin teve lesões seguidas. Mesmo assim, ele deu sua contribuição para a conquista de uma Champions League e 2 vezes o campeonato italiano. Depois disso foi para o Bayern de Munique, onde as lesões se intensificaram ainda mais, inclusive na primeira temporada ele fez apenas 12 partidas. E então transferiu-se para o Bordeaux, onde teve uma recuperação aí do seu futebol, voltou a brilhar dentro de campo, marcou 22 gols em 2 temporadas, porém não teve conquista de títulos. Já no final de sua carreira rodou por clubes menores aí da França. Como técnico, teve boas passagens aí por Lens e também Strasbourg. Já aposentado no futebol com 45 anos, ele recebeu um convite para jogar na 10ª divisão francesa e atuou por um clube lá em 3 temporadas. Infelizmente, com a seleção francesa, o Papin não teve o sucesso que se esperava. Apesar dos bons nomes que a França tinha, não conseguiu conquistar a vaga nas Copas de 90 e 94. Mas na Copa de 86, quando ele era bem jovem, ele não era ainda titular da seleção francesa, aí, que era comandado por Platini, mas atuou em 3 partidas e acabou marcando 2 gols, contribuindo para a França chegar até as semifinais da competição. O sexto é o Raymond Kopa, conhecido como Napoleão do futebol. Tinha 1,67 m de altura, mas deixava os gigantes zagueiros caídos por todos os cantos do campo. Mostrava uma habilidade e uma velocidade fora do comum e começou a jogar em 1949 pelo Angers. Depois de 2 temporadas de destaque, ele foi contratado pelo Reims, que era o grande time francês na década de 50. Levou algum tempo para se adaptar, já que o técnico o colocou como camisa 10, e ele jogava antes como um atacante, mas em 1952 brilhou aí com o Reims e foi campeão francês. No começo, parte da torcida não gostava do estilo de jogo de Kopa, já que ele fazia muita firula, segurava demais a bola. Ele era encorajado pelo técnico para fazer isso mesmo. Teve suas primeiras convocações nesse período para a seleção francesa e tornou-se um jogador mais maduro. Com isso, foi o grande nome aí do Reims nas próximas 2 conquistas que teve do campeonato francês. Na temporada 55-56, o Reims chegou até a final da Champions League e encarou o Real Madrid na final. Em uma das finais mais épicas da história da competição, que teve muitas viradas, o Real Madrid até venceu por 4-3, mas Kopa foi o nome do jogo.
Ao terminar o jogo, os dirigentes do Real já fizeram a proposta de 520 mil francos na época e contrataram o grande craque francês. Ao chegar em Madrid, Copa não imaginava que já seria titular, porque na cabeça dele ele disputaria a posição com Di Stéfano. Contudo, o técnico o deslocou para a ponta direita, uma posição que ele ainda não havia jogado, e encaixou com uma luva no time madrilenho, editando um trio de arrepiar os adversários, com Di Stéfano e também Gento. Já em sua primeira temporada conquistou a Champions League e foi o terceiro colocado na Bola de Ouro. O seu segundo ano, que foi em 1958 aí, com o Real Madrid, foi o auge do atleta, que conquistou a Liga Espanhola, a Champions League e também a Bola de Ouro, sendo o melhor jogador do mundo naquele ano. No seu terceiro e último ano com o Real, novamente conquistou a Champions League. Mas, ao jogar contra o Reims aí, na competição europeia, parece que o coração dele bateu mais forte e ele resolveu retornar, querendo muito conquistar uma Champions League com o time francês. Voltou ao clube e editou uma ótima dupla com o Fontaine, conquistou o campeonato francês 2 vezes, mas a Champions League infelizmente não veio. Com a seleção francesa, Raymond disputou as Copas de 54 e 58, tendo mais destaque nessa segunda quando atuou ao lado do amigo Fontaine, fez 3 gols e deu muitas assistências na competição, ajudando a França a chegar até as semifinais. Nas semifinais a França até era favorita, mas encarou a seleção brasileira do desconhecido na época Pelé, que fez 3 gols na semifinal e o Brasil venceu por 5-2. Ao todo teve 45 partidas com 18 gols anotados pela seleção. Após se retirar dos gramados, foi comentarista esportivo de rádio e TV e acabou falecendo em 2017 com 85 anos de idade. O quinto lugar, Lilian Thuram, com 142 partidas, é o jogador que mais atuou com a camisa dos Bleus. Foi importantíssimo na conquista da Copa do Mundo de 98, sendo o melhor lateral direito da competição e marcando 2 gols na semifinal contra a Croácia. Inclusive, esses 2 gols foram os únicos que ele fez com a camisa da França. Assim como grande parte da atual seleção francesa, Thuram é descendente de uma das colônias francesas, Guadeloupe. Tinha uma grande elegância jogando, podendo atuar como zagueiro e também lateral. Suas características principais eram a marcação excelente, também a velocidade e os bons passes. Começou no Mônaco, onde fez 155 partidas em 6 temporadas. Em 1996 foi para o Parma e com o defensor no clube, o time italiano teve os melhores momentos de sua história, inclusive conquistando a Copa da Itália, uma Copa da UEFA e sendo vice-campeão italiano. Com o auge da empresa proprietária do clube, a Parmalat, o clube contava também com craques como Buffon, Chiesa, Crespo, Cannavaro e Veron. A Parmalat começou a falir e o Parma teve que vender seus jogadores. Buffon e Thuram foram para a Juventus. E lá na Juventus, em 5 temporadas, o Thuram conquistou o campeonato italiano 2 vezes e por muito pouco não conquistou a UEFA Champions League, perdendo na final para o Milan nos pênaltis. Tornou-se um grande ídolo na Juve, formando uma das melhores defesas da história do futebol, com os companheiros Cannavaro, Monteiro, Zambrotta e Zebina. Com o escândalo que teve de combinação de resultados e rebaixou a Juventus em 2006, ele trocou de clube e foi para o Barcelona. Thuram já estava mais veterano e jogou por 2 temporadas aí no clube espanhol, não conquistou nenhum título de grande expressão, mas mesmo assim fez ótimas atuações e foi muito querido pela torcida. Forçou sua aposentadoria do futebol porque descobriu que sofria de um problema cardíaco em 2008. O quarto é o Fontaine, o dono do recorde mais antigo entre todos os esportes, marcando 13 gols numa única edição de Copa do Mundo. Uma pena ele não ter disputado outra, porque tinha grande chance de ser o maior artilheiro da história das Copas, com esse tanto de gol, né? Suas marcas com a seleção francesa são incríveis, foram 30 gols em 21 partidas. Marroquino de nascença, porém de pai francês, ele começou sua carreira em 1950 no USM Casablanca. Na época, o país ainda era colônia da França e disputava torneios com Argélia e Tunísia. E Marrocos conseguiu sua independência apenas em 1956. Com boas atuações, no Casablanca ele foi transferido para o Nice em 1953. Individualmente brilhou no clube e em 3 temporadas teve a conquista da Copa da França. Com a venda de Copa para o Real Madrid, o Reims precisava de um substituto e Fontaine foi o contratado da vez. Fontaine brilhou muito no clube aí do Reims, tendo a marca de 152 partidas e 145 gols em 6 temporadas. Foi campeão francês 3 vezes e artilheiro em 2 temporadas. Decidiu se aposentar em 62, sendo o garoto propaganda da Adidas na época. Após se aposentar, foi líder do sindicato dos atletas franceses, conseguindo melhores contratos e garantias para os jogadores. Foi técnico, comandou as 2 seleções aí de sua nacionalidade, tanto a marroquina como a francesa, também o PSG e o Toulouse.
Fontaine era muito veloz, chutava com as duas pernas, driblava muito bem e tinha um grande aproveitamento na bola aérea, apesar de ter apenas 1,74 de altura. O terceiro colocado é Thierry Henry, forçado a ser jogador pelo seu pai, pois não gostava muito de futebol, também não gostava muito de estudar e teve que optar então pelo esporte. Desde os 13 anos jogava com a equipe juvenil do Mônaco e teve seu primeiro contrato em 1995. Arsène Wenger era o técnico do Mônaco na época e ficou encantado com o futebol do menino Henry. Aos 17 anos ele já foi titular, jogando como ponta esquerda. Escolheu Henry para jogar na posição, pois conseguiria acompanhar a subida dos laterais adversários e também criar jogadas com sua habilidade e velocidade para os atacantes finalizarem. Em 4 temporadas no Mônaco, marcou 28 gols e conseguiu conquistar uma vez a Ligue 1. Foi contratado então pela Juventus, mas não conseguiu se adaptar com a forte marcação do campeonato italiano, jogando apenas 21 partidas. A pedido de Arsène Wenger, o mentor de Henry, o Arsenal contratou o jogador, chegou com muita desconfiança da torcida, já que não estava bem na Juventus, e teve a missão de substituir o Anelka, que estava muito bem no Arsenal e foi vendido. Nos seus 8 primeiros jogos, jogou mal e não marcou nenhum gol, mas Arsène Wenger insistiu no atacante, pois tinha certeza que ia dar certo. De 1999 até 2007 conquistou 7 títulos pelo clube, com destaque para a Premier League de 2003-2004, onde o Arsenal foi campeão invicto. Foi artilheiro do campeonato inglês em 4 oportunidades e tornou-se o melhor jogador da história do Arsenal, eleito pela torcida. Henry disse que não trocaria o Arsenal por nenhum outro clube a não ser o Barcelona. E em 2007 essa proposta do Barcelona veio e o clube espanhol pagou a multa rescisória do atleta francês. Realizando seu sonho, teve uma ótima performance nas 2 primeiras temporadas, marcando muitos gols e conquistando até inclusive uma Champions League. Contudo, quando Guardiola assumiu o time, preferiu lançar os garotos da base e sacou o Henry do time titular. Foi dispensado então pelo Barcelona, que não quis renovar seu contrato em 2010. Logo após a Copa do Mundo, ele acertou com o New York Red Bulls. No ano de 2012, o Arsenal estava com muitos problemas no ataque e conseguiu o empréstimo do atacante francês, que jogou uma temporada pelo clube, já que a MLS estava em recesso nessa época. Voltou para os Estados Unidos e lá foi uma lenda também. Henry é um dos jogadores mais completos da história, chutando muito bem com as duas pernas, tendo grande velocidade, força física e habilidade. Fez 123 partidas com a camisa da seleção francesa, marcou 51 gols e é o maior artilheiro da história da seleção. Conquistou a Copa do Mundo de 98, a Eurocopa de 2000 e também uma Copa das Confederações. Ele também disputou as Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010. O segundo, Michel Platini, filho de italianos, aprendeu logo cedo a jogar futebol com o seu pai, Aldo Platini. Apesar de não vencer nenhuma Copa do Mundo com a seleção francesa, fez partidas brilhantes nos mundiais e teve uma conquista, a Eurocopa de 1984. Era capaz de decidir o jogo com passes extremamente precisos, cobranças de falta perfeitas e marcando gols ontológicos. Foi o primeiro jogador a conquistar 3 vezes bola de ouro seguidas, façanha superada apenas por Messi. Platini começou a jogar futebol no time de sua cidade natal e transferiu-se para o Nancy em 1972. Chegou ao clube, que estava na 2ª divisão na época, e as suas atuações de gala levaram ao título da 2ª divisão. Continuou jogando muito pelo Nancy e foi campeão da Copa da França de 1978. Nesse mesmo ano, teve ótima atuação na Copa do Mundo, foi o melhor jogador do time, mas a França não passou para a 2ª fase. Com a fama construída e jogando pelo Nancy, e também com a boa atuação na Copa, propostas vieram de todos os cantos, mas o Saint-Étienne, que era o melhor time da época na França, levou a melhor e contratou o jogador. Em 1981 foi campeão francês com Saint-Étienne e eleito o melhor jogador da competição. Jogou até 1982 pelo clube, ano que também brilhou na Copa do Mundo e levou a França até as semifinais. Com 27 anos de idade, chegou à Juventus e tornou-se um dos maiores atletas do clube. Na primeira temporada com o clube de Turim, não conquistou o Scudetto, mas foi o artilheiro da competição. Já na segunda, ganhou o campeonato italiano, foi o melhor jogador da competição e ainda o artilheiro novamente. Voltou a ser artilheiro pelo 3º ano seguido aí na Itália e ainda conquistou a cobiçada Champions League. Na temporada 85-86 foi mais uma vez campeão italiano com a Juve e novamente teve ótima atuação na Copa do Mundo de 86, aposentando-se em seguida. Um ano após se aposentar, já se tornou técnico da seleção francesa. No ano de 98, foi presidente do comitê que organizou a Copa do Mundo na França. Conseguiu se eleger presidente da UEFA em 2007 e contribuiu para alguns melhoramentos nas regras do futebol.
como a punição com cartão vermelho em carrinhos por trás e a proibição do recuo de bola para o goleiro pegar com as mãos uma bola vinda dos pés de um jogador. O ano de 2015 manchou sua carreira com as suspeitas de corrupção como presidente da UEFA. Primeiro colocado, Zinedine Zidane. Filho de argelinos, nasceu em Marselha em 1972. Poucos jogadores conseguiram reunir tantas características diferenciais: grande controle de bola, dribles incríveis, passes e lançamentos milimétricos, chutes com ambas as pernas, potentes e ainda um bom cabeceio. Quem o via jogar tinha a impressão que parecia muito fácil. Começou a sua carreira pelo Cannes, no final dos anos 80, e o clube na época estava na primeira divisão francesa. Teve 4 temporadas no clube e em 1992 transferiu-se para o Bordeaux, onde também teve 4 temporadas. Com lances de pura técnica, conquistou os torcedores que viam nele a possibilidade de ter um novo Platini. No ano de 96 transferiu-se para a Juventus, jogando por 5 anos e conquistando 6 títulos. Foi jogando pela Vecchia Senhora em 98 que conquistou a sua bola de ouro. Com a oferta de 77 milhões de euros, o Real Madrid tirou Zidane da Juve. Jogando ao lado de craques como Figo, Beckham, Roberto Carlos, Raul e Ronaldo, conquistou a Champions League da temporada 2001-2002, marcando um golaço na grande final, além de também conquistar o Campeonato Espanhol naquele mesmo ano. Com suas atuações de gala em Madrid, foi eleito pela FIFA 2 vezes melhor jogador do mundo. Com a seleção francesa foi o principal carrasco do Brasil nas Copas de 98 e 2006, principalmente em 98, que marcou os 2 gols na final, que encaminhou a vitória de 3-0 e a conquista do Mundial pela França. Também conquistou a Eurocopa de 2000 e ainda foi finalista da Copa do Mundo de 2006, quando jogou muito, mas teve aquela confusão toda com o Materazzi que todo mundo já sabe o que aconteceu. Ao todo foram 108 partidas e 31 gols marcados com a seleção francesa. Sem dúvidas, o Zidane foi o melhor camisa 10 que eu já vi jogar e acho bem difícil que alguém consiga superá-lo. Como treinador, foi 3 vezes campeão da Champions League e 2 da Liga Espanhola com o Real Madrid. E então, amigos, concordo com essa lista? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.